Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live, estudo sobre as parábolas de Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus. Hoje está sendo um dia difícil, né? Ontem foi um dia difícil, hoje está sendo um dia difícil. Mas eu sei que Deus não erra. E eu sei que minha vozinha está na glória com Ele. Uma mulher muito boa, temente a Deus, serva do Senhor. Eu quero agradecer a todos o carinho. Eu quero agradecer a todos as felicitações, né? Tipo assim, as mensagens de ânimo, de alegria. As pessoas que compareceram lá, vocês me alegraram, me deram força. E eu sou grata a Deus por cada amizade, cada pessoa que foi lá, cada abraço recebido, cada mensagem. Foram muitas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp foram 496. Eu quero agradecer, muito obrigada, muito obrigada. Eu me senti abraçada por cada uma de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Eu só posso pedir a Deus que abençoe cada um de vocês. Mas a gente não pode parar. Uma coisa é certa, né? Ela tá com o Senhor e um dia a gente vai se encontrar, tá bom? E enquanto isso, a gente não pode parar o projeto. Cadê o irmão Wagner? O projeto não vai parar. Hoje nós temos uma convidada para lá de demais de especial. E eu tô muito feliz por poder ouvi-la, pastora Camila. Gente, pensa numa mulher de Deus, uma referência nesse tempo. Ela já está aqui com a gente. Vamos fazer então a nossa oração, abençoando a serva do Senhor. Vou deixar ela falar. Quero muito ouvir sobre aquilo que ela vai falar. Hoje o tema é o credor incompassivo. Está lá em Mateus 18, 23 ao 35. Eu tenho certeza que é uma palavra poderosa nesse tempo, para o meu coração, para o teu coração, tá bom? Feche seus olhos se você pode. Pai, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade. Mais um dia, Senhor Deus, na tua presença. E um dia na tua presença é melhor do que 1000 em outros lugares, ó Pai. Obrigado por esse tempo. Pai, nós te pedimos, ó Pai, entra agora, Senhor Deus, que seja o Senhor tomando controle, Pai, direcionando, Pai, cada palavra, Senhor Deus. Usa a tua filha, a pastora Camila, Pai, que se disponibilizou com tanto amor e carinho para estar aqui, compartilhando, Senhor Deus, de primeira mão, Senhor Deus, aquilo que ela tem dito, Senhor Deus, escrito lá nesse... esqueci até um nome, Senhor Deus, que ela está fazendo lá nos Estados Unidos, ó Pai, nesse artigo, Senhor Deus, e ela está aqui com muito amor compartilhando com a gente, vai falar sobre perdão, vai falar sobre tantas coisas. Usa ela com autoridade, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Pai, toma essa live em tuas mãos, cada coração, Senhor Deus, abraça, consola, conforta, alegra, Senhor Deus. Pai, vai direto, Senhor Deus, Pai, naquilo que cada um precisa, Pai. Glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos, Senhor Deus. Glorifica o teu nome, Senhor Deus. Abençoa todos que estão aqui nesse momento, aqueles que vão assistir depois, talvez no YouTube, talvez lá no Instagram da pastora Camila. Mas Senhor, nós te pedimos uma bênção especial, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, com a certeza que o Senhor está aqui com a gente. Amém e amém. Glória a Jesus. Gente, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui para poder fazer o convite à nossa pastora. Deixa eu ver se eu já consigo visualizá-la aqui. Já quero agradecer de antemão quem está aqui com a gente. Simone, obrigada, prima. Força aí, estamos juntas, tá? Nossa irmã Maria Alexandre, Fabi, Gustavo, estiveram lá com a gente também. Tailane, Luciana, Leonor, seu esposo foi lá, né? Irmã Kelly, Fábio, Valéria, Matilde, obrigado pelas orações, gente. Alice, minha amiga. Adriane, obrigada. Alessandra, obrigada, gente. A Dinaí também, vocês são bênção, tá bom? Deixa eu só... Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Deixa eu chamar de novo.
Pastora Camila, me chama, porque eu não tô te achando, tá? Não tá deixando eu te convidar. Gente, vai compartilhando essa live se você pode. Deixa eu tentar convidar a pastora Camila. Esse e-mail aqui pra ela, mas não tá aparecendo pra eu convidá-la. Compartilha essa live. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, no meu coração. Tô ansiosa por esse momento, gente. Ou então porque aqui faltou luz, né? Porque na minha casa acabou de faltar luz. Voltou. Mas será que foi meu Wi-Fi que caiu de novo? Jesus! Entrou no 4G. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vamos aí honrar com esse compromisso. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Agora sim. Gente. O pessoal tá falando que sim. Glória, agora foi. Oi, pessoal! Deu certo? Deu certo. Tô te ouvindo bem. Ai, que bom. Eu ia fazer pelo notebook, então eu vou fazer pelo celular, onde deu certo, tá? Tá bom. Só um minutinho, a gente vai conseguir. Tá bom. Chegaremos lá. Só um minutinho. Tá, pessoal? Como eu mudei para o celular, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no fone. Tá, ruídos externos, tá? Enquanto isso, você que tá aqui com a gente, manda essa live para outras pessoas, tá bom? Eu vi que entraram mais gente aqui com a gente. Glória a Jesus. Ó, Valéria, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. Lilian, seja bem-vinda. Alessandra, coloca seu nome aqui, tá bom? Quero fazer o meu agradecimento a cada um de vocês. Emily, tá com a gente aqui também. Glória a Jesus, Aparecida. Ô, glória! Gente, pastora Camila é uma referência nesse tempo. Eu sou muito grata a Deus pela sua amizade. Eu não tenho palavras. Cortou aqui. Não, eu tava com duplicidade, tava ouvindo sua voz nos dois canais aqui, mas agora eu já deixei só um, cá, prontinho. Tá, fica à vontade, pastora. Prontinho, amém, glória a Deus. Paz, pessoal, boa tarde. Que alegria, que prazer estar com vocês aqui mais um sábado. Orando, né, para que o Senhor console o coração da Karine, da família dela, por uma perda. Estava mandando uma mensagem para ela agora há pouco, falando que é triste a gente perder alguém que a gente ama, né? A gente não perder do nosso convívio. A dor da saudade é horrorosa, dói, saudade dói. Essa é a nossa parte humana, né? Mas como é bom a gente saber que a pessoa que a gente perdeu aqui está na glória. Imagina você não ter esse consolo. Imagina você perder o convívio com alguém que você ama aqui sem saber onde está essa pessoa, no que ela acreditava, em quem ela acreditava, né? Então eu falei para a Karine, imagina que a sua vozinha, ela foi para uma viagem que nós todos vamos fazer, só que ela foi na frente. Ela já foi. Então ela vai sentar no banquete celestial, na glória antes da gente, mas é questão de tempo. Já todos nós estaremos reunidos nesse mesmo lugar, né? E enquanto isso, o espírito da alegria e do consolo que está lá com ela, nos consola aqui na terra, né? Então, essa é a minha oração, Karine, que o Espírito Santo console o seu coração, o coração da sua família, abrace vocês aqui, ajude todos os dias nessa dor da saudade, até que daqui a pouquinho vocês possam estar todas sentadas no banquete celestial, juntos, reunidos na presença do Senhor, onde o nosso corpo vai ser imortal novamente, né? Vamos receber um corpo de glória, e aí não vai existir mais essa dor, essa tristeza da despedida, né? O Senhor console vocês, tá? Obrigada. Sabia que já ia ser maravilhoso. Estou sentindo a graça do Senhor aqui, já estou sentindo a presença dele. Nosso Deus, Obrigada. Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Já oramos, né? Tá, podemos começar? Já fizemos a oração. Mas se quiser, fica à vontade. Se você tiver alguém que vocês conheçam que precisa perdoar
que tem dificuldade de liberar perdão, que até quer, mas não consegue, que passou por algum trauma, por alguma situação muito triste na vida, manda esse aviãozinho aqui, manda essa live para essa pessoa, convida essa pessoa para participar, porque essa parábola que Jesus vai falar aqui hoje é sobre perdão. E é na minha opinião, o texto mais poderoso que existe sobre perdão nas Escrituras. Vocês vão entender o porquê, que é o mais poderoso. E foi um texto que me ajudou assim, numa situação muito difícil da minha vida, que era impossível perdoar. Foi lendo esse texto que o Espírito Santo me visitou. Esse texto me cortou por dentro, abriu um buraco e cicatrizou e fechou esse buraco. De tal maneira que eu consigo falar de uma coisa que era impossível falar no passado, porque eu consegui entender o perdão de uma forma muito mais profunda. Então, qualquer pessoa que tiver no seu pensamento, no seu coração, que o Espírito Santo te fizer lembrar, manda essa live sobre perdão, porque vai fazer um bem enorme para essa pessoa, tá bom? Já estou mandando. Desculpa, Carla. Fala de novo. Já estou compartilhando aqui. Deixa eu mandar também, peraí. Deixa eu já mandar também. Gente, esse aviãozinho aí, ó, vocês clicam nele aí, vai aparecer um monte de roxinho. Você vai clicando ali, depois você aperta enviar. Aí vai para essas pessoas, tá bom? Pelo menos 3 aí, vai, gente. Isso. Pronto, já mandei para algumas aqui. Foi. Para mandar, eu mandei. Foi. Então vamos lá. É a parábola do credor incompassivo, né? Só para explicar uma palavra aí, né? Que talvez não esteja no dia a dia, no contexto dos irmãos. O que é credor? Credor é alguém que tem um direito de algo, um crédito. Então, num contrato, vamos supor que você compra alguma coisa, quem tem que pagar é o devedor. Aquele que tem o direito de receber, ele é o credor, tá? Então, essa parábola vai falar de um credor, de alguém que tinha um direito para receber, incompassivo. Ele não tinha misericórdia, ele não tinha paciência, tá? Ele era um credor mau, tá bom? Começa no Evangelho de Mateus, capítulo 18, começa no versículo 22, mas a gente vai ler desde o versículo 15 para não ficar fora de contexto, tá bom? Para a gente conseguir entender exatamente o contexto e ficar mais profundo. Então, Mateus, capítulo 18, do versículo 15 em diante, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, é Jesus falando, tá? Vá e repreenda o seu irmão em particular. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você 1 ou 2 testemunhas, até que toda questão seja decidida. Se ele se recusar ou a ouvir essa pessoa, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil ou um publicano. Tá? Versículo 18. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tá? Então, esse era o contexto. Jesus estava falando sobre uma ofensa de um irmão contra o outro. Jesus estava falando, olha, quando alguém pecar contra você, um irmão, vai nele, em off, sabe? Chega nesse irmão e fala que ele errou. Se esse irmão te escutar, se ele tiver um coração, né, humilde, que vai te ouvir, você ganhou um amigo. Por quê? Porque dificilmente as pessoas querem ser confrontadas, né, e ouvir que elas estão erradas. Se ele te ouvir, puxa, que legal, ganhou um amigo. Agora, se ele se recusar a te ouvir, você vai chamar outra pessoa, chega nele com uma testemunha, corrige de novo, não desiste dele. E se ainda assim ele insistir em não ouvir e continuar no erro, leva para a igreja. E aí, diante da igreja, de novo, olha quantas chances, né? Se ele não quiser ouvir, aí você considera que esse cara ele não é um crente, tá? Ele é um publicano, ele é um gentil. Diante desse cenário, Jesus está tratando o quê? De unidade no meio da igreja. Ele está falando, se um irmão
errar, certo? Por isso que você vai levar para a igreja, porque um ímpio você não vai levar para a igreja. Ele está falando de uma unidade entre crentes, entre cristãos, né? Então, no meio dos seus irmãos em Cristo, você vai corrigir. O desejo de Jesus aqui, muito claro, é que esses irmãos estejam unidos. É que esses irmãos andem em unidade, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. E aí, logo em seguida, ele vai falar: quando vocês orarem juntos, duas pessoas se reunirem sobre algum assunto aqui na Terra, será ligado no céu. Então, Jesus está falando assim: olha só, estou falando de unidade, estou falando que vocês têm que ser unidos, estou falando que vocês têm que se ajudar, estou falando que quando um erra, o outro tem que pegar na mão e confrontar esse erro dele para esse outro irmão ser restaurado. E tem tanto poder essa unidade de vocês, é tanto o meu desejo que vocês vivam unidos, em harmonia, que quando vocês orarem juntos, ou seja, olha só, o mesmo sentimento, mesmo, vocês estão ligando algo na terra, quando vocês estiverem nessa pegada, nessa união, a oração de vocês tem um peso diferente no céu. Sobe. Então, olha que interessante. Esse nosso encontro, a nossa comunhão, uma intercessão feita junto, pessoas com o mesmo coração, com o mesmo propósito. Deus está dizendo assim, que quando vocês se reunirem e fizerem isso, isso vai chegar de forma agradável para mim aqui no céu. Percebe? Então, Jesus está faz uma pergunta para Jesus. Versículo 21 agora. Então Pedro, aproximando-se, perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7 vezes? E aí, essa pergunta de Pedro, é importante ressaltar que o Talmud, para os judeus, eles tinham uma regra que eles deveriam perdoar a ofensa de uma mesma pessoa até 3 vezes, tá? Então, quando Pedro fala até 7, Pedro está jogando já lá em cima. Porque ele já sabe que Jesus é muito benigno, muito longânimo, muito generoso. Então, Pedro mais que dobra a porção de perdão que eles já tinham como regra, que era perdoar até 3 vezes. Pedro fala, você tá em cima, olha como eu sou inteligente, como eu conheço o meu mestre, né? Até 7 vezes, Jesus falou, não. Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí agora ele vai começar a parábola, tá? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que deveria 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher dele, os filhos dele, tudo que ele possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo caiu aos pés do rei e implorou: tenha paciência comigo, pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, ele foi e lançou na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar para o Senhor tudo que eles tinham visto. Então o Senhor, chamando aquele servo, disse: servo mau, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida porque você me implorou. Será que você também não deveria ter tido compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que estás no céu, fará com você, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Então, vamos lá. Só para a gente entender melhor aqui. Jesus fala para Pedro que não é 7 vezes que é para perdoar, mas é 70 vezes 7. E aí existe uma discussão nesse texto com relação à tradução, se é 77 vezes, se é 77 vezes ou 70 vezes 7, tá? Existe uma discussão aí
se Jesus falou 77 vezes ou 70 vezes 7, que daria 490 vezes. O teólogo Tim Keller, ele fala que se você parar para ficar tentando descobrir se foi 77 ou 490, significa que você não entendeu o texto nenhum, nada. Você não entendeu o texto. Porque tudo que Jesus não está querendo fazer aqui é dar uma quantidade de perdão. Tudo que ele está querendo dizer é que o perdão que um servo recebeu foi de uma dívida tão gigantesca que não existe como ele querer colocar a quantidade para o perdão para o próximo, entende? Então, esquece a quantidade, se é 490 vezes ou se é 77 vezes que Jesus está falando. A questão é que não tem quantidade de vezes para se liberar perdão. E a gente vai entender isso de uma forma muito clara quando a gente for agora começando a entender a parábola. Assim que Jesus responde isso, Jesus fala para o Pedro, através de uma parábola, que é para ficar bem fácil, um princípio muito profundo, né? A parábola tem esse propósito. E aí Jesus explica que o reino dos céus é assim. É igual um rei, que era um credor de uma dívida de um servo. E esse servo não tinha como pagar essa dívida. Quando a Bíblia fala a quantidade dos talentos aqui, que esse primeiro servo deu para o rei, se a gente for traduzir isso para uma moeda corrente, seriam alguns bilhões de dólares, tá? Então, esse servo não teria como pagar essa dívida. Sendo um servo, seria impossível ele pagar essa dívida de bilhões de dólares, numa moeda conhecida no mundo aqui hoje, que é o dólar, tá? Então, nós estamos falando de o quê? Nós estamos falando de uma dívida impagável. Que nem se o servo trabalhasse a vida inteira, ele não ia conseguir pagar essa dívida para esse rei, tá? Chegando lá, ele se aproxima do rei, ele começa a implorar no chão lá ajoelhado, por favor, eu vou te pagar. Quando ele fala eu vou te pagar, e a gente sabendo da tradução dessa moeda, que ele nunca ia ter como pagar, a gente entende porque o rei fala para ele assim, o rei se encheu de compaixão e falou, eu te perdoo. Ele não ia ter como pagar. Então o rei abriu mão dessa dívida, assumiu esse prejuízo para ele e liberou esse servo sem ter que pagar essa dívida. Só que no caminho de volta para casa, esse servo encontra com o servo dele, ou seja, um cara que devia para ele também. E aí ele cai desse cara pela garganta, começa a estrangular esse homem que devia para ele e cobrar. E o homem começa a chorar pedindo perdão para ele. E aí Jesus dá a medida dessa dívida. A dívida que esse homem deve para ele era uma dívida muito miserável, perto daquele que ele tinha. Era uma dívida super pagável, que ele pagaria com alguns dias de trabalho. E aí ele não quer perdoar, ele começa a enforcar e manda prender aquele cara que deve para ele. Tinha uns homens ali perto, uns trabalhadores, que observaram essa cena. Esses homens viram o que tinha acabado de acontecer com ele, do perdão que ele tinha acabado de receber de uma dívida impagável, e viram ele agora enforcando aquele conservo. Quando aqueles homens viram aquilo, foram correndo contar para o rei. Falaram, rei, sabe esse homem que o senhor acabou de perdoar dos bilhões de dólares? Ele saiu daqui com o seu perdão e ele encontrou um rapaz que devia para ele ali $100 e começou a enforcar o cara, estrangulou, mandou o cara para a prisão. O rei fala, traz ele aqui de volta. E quando ele volta, o rei fala para ele, servo malvado, né? Miserável, você veio aqui e eu não perdoei sua dívida? Será que você não deveria ter feito o mesmo por esse seu conservo, o mesmo que eu fiz com você? Antes da gente entrar agora na explicação dessa parábola, eu queria falar um pouquinho sobre os males que o ressentimento, que a falta de perdão causa para o nosso organismo. Depois eu vou colocar para vocês aqui, eu vou até divulgar o site americano, que eu gravei a aula e mandei lá, que chama Grounded, é da Débora, que é uma amiga minha, quase minha irmã, por incrível que pareça, ainda temos o mesmo sobrenome, ela chama Débora Valverde. Ela é psicóloga nos Estados Unidos, ela é assistente social, trabalha para o governo, ajudando pessoas a se recuperarem de drogas e tal. E ela tem um site e ela está montando essa estrutura de aulas e tal. A maioria do conteúdo é tudo em inglês, mas de vez em quando ela posta alguma coisa em português. Então, eu vou postar aqui para depois vocês olharem lá, tá? E lá está muito mais completa o artigo. Estudos, pesquisas recentes mostram que a falta de perdão está ligada a doenças mentais e doenças físicas. Foram feitos vários estudos
E alguns estudos perceberam uma relação de doenças cardíacas, tá? De infarto do miocárdio em pessoas que não conseguem liberar perdão. E também essas pesquisas descobriram que pessoas que conseguem perdoar com mais facilidade, essas pessoas têm uma diminuição absurda na quantidade de doenças do corpo e doenças e transtornos mentais. Os psiquiatras que fizeram esses estudos e os psicólogos que fizeram esses estudos, eles contam que quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, quando a gente sente angústia, o nosso organismo produz um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio em excesso, ele causa alguns problemas para a gente, podendo desencadear até mesmo uma depressão, tá? Obesidade. Quando a gente está com cortisol muito alto, a gente tem dificuldade para emagrecer, a gente consegue emagrecer. Enfim, e quando você libera perdão para alguém, quando você se livra desse sentimento, do ressentimento, do ódio, da amargura, você passa a receber um sentimento diferente, bom, que faz a gente produzir hormônios bons, como serotonina, por exemplo, que é o hormônio responsável por bem-estar, felicidade, alegria. E o cortisol diminui. Então, não tem nada a ver com religião, tá bom? Isso são pesquisas científicas, são médicos, psicólogos que fizeram avaliação, que observaram. Tem uma psicanalista que fez um questionário com 130 pessoas e ela observou que pessoas que não conseguem liberar perdão, que têm raiva, sem sentimentos, elas sofrem muito de problemas cardíacos. Olha só que coisa, gente. Então, esse era um assunto que estava no campo da fé, no ambiente da fé, né? Não só o cristianismo, mas todas as religiões falavam de perdão. Se você for ver lá, o espiritismo fala de perdão, várias religiões vão falar de perdão, né? Agora a medicina está falando de perdão. Agora a psicologia está falando de perdão, porque eles perceberam que o nosso corpo adoece demais quando a gente vai alimentando esses sentimentos e vão produzindo hormônios ruins, né? Mas tem uma coisa interessante. Cada um orienta a pessoa a liberar perdão com uma motivação. Então, algumas religiões vão falar o seguinte: libere perdão para você evoluir. Libere perdão para você sentir mais paz. Libere perdão para aquela pessoa poder evoluir. Enfim, cada um vai falar, vai te dar uma razão, cada religião vai te dar uma razão para você liberar o perdão. Basicamente, todos têm um mesmo argumento, que é o seguinte: perdoe para você alcançar algo. Perdoe para você conseguir algo, para você se beneficiar de algo. Só o Evangelho tem uma abordagem diferente. O Evangelho, através dessa parábola aqui que Jesus está falando, a gente vai ver isso, é a única abordagem que não começa dizendo assim, perdoe para você alcançar algo. Ele vai dizer, perdoe porque você já recebeu algo. Libere perdão porque você já é capaz de fazer isso, porque você já se beneficiou de algo grandioso que você não está enxergando. E aí, agora que começa a explicação da parábola. Antes da explicação, vamos lá, vamos soltar mais uma coisinha aqui interessante que está lá no artigo. Eu comecei a observar todas os depoimentos, os cursos, as palestras de médicos, de psicólogos que falam sobre perdão, e eles apresentam dados e pesquisas de como as pessoas que perdoam, elas são impactadas positivamente, como isso é bom pra gente, saúde física e mental. E aí eu comecei a ler os comentários das pessoas, que é coisa louca, hoje é você ler comentário, né? Não basta você ouvir alguma coisa, você vai lá nos comentários e você fala, meu Deus. E eu vi muita objeção de pessoas, e foi aí que me trouxe um espanto muito grande no assunto. Tem muitas pessoas que dizem assim, não vou perdoar. Não acho certo que a gente tem que perdoar. Eu acho que perdoar é você liberar o agressor sem justiça. Liberar é você passar a mão na cabeça do agressor. Perdoar é a vítima ter que carregar mais um fardo, além do que ela já sofreu na vida. Você ainda fazer a pessoa carregar mais um fardo, né?
E aí várias pessoas falando nos comentários que perdoar era algo que é muito bonito na teoria, mas que na prática é você fazer injustiça. Então, eu li um livro do Tim Keller chamado Perdão, por que eu devo e como eu posso, né? E ele diz assim no livro, a mesma coisa que eu tinha observado nos comentários, ele diz no livro, as pessoas associam o perdão com a ausência de justiça. Muitas pessoas acham que perdoar é você ter que escolher entre a justiça e o perdão. Então é muito injusto você perdoar, porque a gente quer que a justiça seja feita, né? Tem até uma blogueira americana, ela colocou assim no blog dela, vai pro inferno com essa cultura do perdão. E ela mete o pau no evangelho, no cristianismo, falando que a culpa disso é nossa. Ela diz assim, vai pro inferno com essa cultura de perdão, isso é culpa da cultura judaico-cristã, que fica ensinando que perdoar é bonito, perdoar é bonito, perdoar é bonito. E aí ela diz assim, isso é tão terrível que os cristãos fazem, que uma vítima sofre uma agressão horrível, além dela estar mal com a agressão que ela tem, ainda ela tem que carregar esse peso de que ela tem que liberar, senão ela não é uma pessoa boazinha, não é uma pessoa boa. E eu olhei, assim, por uma visão ímpia, né? Fez muito sentido o que ela falou. Eu falei, olha, ela está dizendo que a pessoa já tem uma dor, e aí você fica jogando outra dor na pessoa, dizendo que ela tem que perdoar. Poxa, como se a dor dela não fosse nada, né? Aparentemente, né? Era uma ideia, assim, de se pensar. Mas aí eu te pergunto, será que o perdão, ele não tem como andar junto com a justiça mesmo? Será que quando a gente perdoa, a gente está abrindo mão da justiça? Será que o perdão, ele exclui consequência? Será que não existe como conciliar perdão e justiça? E aí a gente vê nesse texto que não tem nada a ver com isso. A gente vê nesse texto que perdão tem tudo a ver com justiça. Não anda separado da justiça. Então, agora vamos lá, para a explicação da parábola. O que Jesus está contando? Que tinha um homem que tinha uma dívida impagável com o rei. O rei passa a mão na cabeça dele e não toca no assunto da dívida, porque ele perdoou? Não. Antes de liberar o perdão, existe um tete-a-tete, existe um confronto, existe uma conversa, existe uma reunião de cobrança, existe uma reunião de prestação de contas. A Bíblia disse que o rei, que aquele servo foi colocado diante do rei, e a dívida foi colocada diante dele. Existia uma dívida, existia um valor. Então, Deus não ignorou, o rei não ignorou o valor da dívida que existia, mas teve uma prestação de conta, existia um confronto. E o evangelho de Jesus Cristo, antes dele ser uma boa notícia, ele é uma notícia ruim. Antes do evangelho ser uma notícia maravilhosa de perdão, existe uma notícia ruim dizendo: você é um pecador, você está condenado, você está destituído da glória de Deus e não tem nada que você possa fazer. Você pode queimar seu corpo na fogueira, com a sua roupa, com a sua família e com os seus bens. Nada disso vai conseguir pagar a dívida que você tem. A sua dívida é uma dívida de bilhões celestiais e ela é impagável. Antes da notícia do perdão e da graça que é derramada por Jesus, a notícia do evangelho é que você tem uma dívida horrorosa, gigantesca, impagável. E aí, o profeta Isaías diz que Deus olhou para a humanidade e ele viu que a humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. E precisava de uma justiça. Olha como a justiça e o perdão estão intimamente ligados. Precisava de uma justiça que fosse capaz para liberar a nossa culpa, pagar a nossa dívida diante do tribunal de Deus nos céus. E o profeta diz que quando Deus olhou para a justiça humana, ele viu uma justiça como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície, irmãos? Trapo de imundície eram os panos que as mulheres usavam na menstruação. Trapo de imundície eram os panos, as faixas que os leprosos usavam para enrolar a lepra. Era pano que embrulhava coisa fedida, podre, nojenta e suja. Quando Deus olha para a humanidade que tem uma dívida impagável, a gente não tinha como pagar essa dívida, porque ele olha para a nossa justiça e a nossa justiça fede. A nossa justiça é fedida diante de Deus como um trapo de imundícia é. E diante dessa dívida impagável, a espécie humana ia ser condenada
e separada de Deus para sempre. Jesus se apresentou como aquele que tinha dinheiro para pagar nossa dívida. A justiça dele era boa o suficiente para pagar nossa dívida. A justiça dele era santa, a justiça dele era perfeita, a justiça dele era boa. Nós não tínhamos esses bilhões para pagar essa dívida impagável no céu, mas Jesus tinha. E ele não só, Deus não só enviou, como se entregou, porque Jesus é Deus. Né? Como dizia meu professor, doutor Ciel Machado, Jesus ele é a oferta e ele também é o ofertante. É ele que dá e é ele que é a oferta. Ele veio e pagou a nossa dívida. Quando a gente olha para o tamanho da dívida que a gente tinha com Deus, quando a gente entende a mensagem do Evangelho, que Jesus teve que morrer sendo santo, numa morte de cruz maldita, que era só bandido que morria, quando a gente olha para o tamanho da gravidade, o tamanho da grandiosidade, o tamanho da podridão do nosso pecado e o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, quando a gente olha para essa dívida impagável, é impossível você olhar para qualquer credor seu da mesma maneira. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte, uma pessoa que diz que recebeu o perdão de Deus, que entendeu a graça e o tamanho da justiça que Jesus fez na cruz, mas não consegue liberar perdão para alguém por uma dívida miserável, porque qualquer dívida é miserável perto dessa que Deus nos concedeu. Alguém que diz que recebeu o perdão de Deus, mas quando olha para alguém que lhe deve e não consegue liberar perdão, é alguém que não conseguiu entender a graça profundamente e verdadeiramente. Se no seu coração, o pastor colocou, gostaria que a pastora falasse um pouco sobre o significado de quem muito perdoou, muito se amou. Daqui a pouquinho me lembra disso de novo, pastor, que eu vou falar assim. Tem tudo a ver, aliás, tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos falando. Tem tudo a ver. É a religiosidade, né? Os fariseus vão questionar que os pecadores estão com Jesus ali. Então, alguém que não consegue liberar perdão para alguém e diz que recebeu o perdão de Deus, a vida eterna, é uma pessoa que precisa revisitar a mensagem do Evangelho porque não conseguiu entender a graça. E eu fui uma dessas pessoas, tá bom? Eu fui uma dessas pessoas que não compreendia verdadeiramente o valor desse perdão. Quem me conhece mais tempo sabe do testemunho da minha vida, eu não costumo contar muito por aí, só quando o Senhor coloca no meu coração para eu compartilhar o ponto. Mas quem me conhece, Camila Veríssimo, que está aí, que já me conhece há anos, sabe. Eu tive uma vida muito sofrida. Eu tenho um passado muito sofrido. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe se divorciou do meu pai e o meu pai foi embora de casa. Ele visitou eu e os meus irmãos umas 4 vezes, depois ele nunca mais apareceu, ele sumiu. E meu pai era alcoólatra, meu pai deixou a gente passar fome, judiou da minha mãe, traiu muito a minha mãe. Mas era meu pai, eu amava meu pai. E eu senti uma saudade dele absurda, e era uma dor terrível no meu coração. E eu não podia contar pra ninguém que eu tinha essa saudade dele, porque os adultos metiam um pau no meu pai o tempo todo, né? Eu tava ali morando na casa do meu avô, que acolheu minha mãe com 4 filhos. Então todo mundo falava o tempo todo, como ele pôde fazer isso, desgraçado. Então eu chorava sozinha nos quartos, no banheiro. Eu chorei muitas vezes sozinha, pequena, criança, de saudade do meu pai e não podia contar. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe conheceu um homem de Deus, era um pastor, um missionário que veio de outro país, um estrangeiro. Ele veio para o Brasil e ele se apaixonou pela minha mãe, ele pediu minha mãe em casamento. A minha mãe sofreu a vida inteira com meu pai. O sonho dela era ter um homem de Deus. Ela se apaixonou por esse pastor, se casou com ele. A primeira coisa que ele fez foi levar eu e os meus irmãos para bem longe. Ele levou a gente para morar aqui em São Paulo, eu morava na Zona Sul, levou a gente para a Zona Leste, Zona Norte, porque ele falava que a gente tinha que cortar o cordão umbilical com meu avô. Então ele tirou a gente perto da família toda, a primeira coisa que ele fez. E aí, quando a gente mudou para esse lugar mais longe, a máscara dele caiu, ele era um psicopata, ele esturrava eu e os meus irmãos, ele batia muito na gente. Ele batia de vara, ele fazia a gente contar quantas varadas a gente estava levando. Então, normalmente eram 20 varadas e a gente tinha que abaixar as calças e contar uma, e ele fazia a gente repetir. Estou apanhando porque fui irresponsável. Eu tinha 10, meu irmão tinha 12, meu outro irmão tinha 8, minha irmã tinha 5. Todos nós levávamos as mesmas 20 varadas e tínhamos que repetir as mesmas frases. Estou apanhando porque me convertei o erro do meu irmão. E ele fazia a gente decorar a Bíblia.
A gente era tudo pequenininho, a gente sabia os 10 mandamentos de cor, a gente tinha que repetir tudo, ali os trechos da Bíblia que ele mandava a gente decorar. Ele mandava a gente acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado e sair trotando na rua, correndo para fazer atividade física. Enfim, foi um terror. A minha mãe, coitada, de novo, ela sofreu muito, ela tinha muito medo, ela tinha pavor e a gente apanhava muito. Deu várias confusões. Uma vez meu irmão chegou a chamar a polícia, fugir de casa. Depois de 4 anos convivendo com esse meu padrasto, ele foi embora para o país dele, ele sumiu e nunca mais voltou. Depois, em seguida, minha mãe teve um orfanato e ela cuidou de muitas crianças, né? Tinham 20 crianças nesse orfanato. O orfanato foi lá para a Zona Leste, ficou longe, a gente estava aqui na Zona Sul de novo. Eu trabalhava, estudava, eu comecei a trabalhar com 13 anos, trabalho desde os 13 anos de idade, e eu estudava à noite. Então, eu trabalhava para pagar a minha escola. Eu sempre amei estudar, e o meu sonho era estudar em escola particular. Como minha mãe e minha família, a gente era muito pobre, então eu comecei a trabalhar bem novinha para pagar a minha escola. E eu fui morar com uma tia minha, porque minha mãe se mudou para a Zona Leste, não tinha como eu conciliar meu emprego. Eu ia perder meu emprego e ia perder minha escola se eu fosse com ela. Então, eu fui morar com uma tia minha. E aí, um dia, voltando da escola, super tarde, chegando, eu tinha 15 anos, eu fui estuprada. Eu fui sequestrada por um homem que me fez entrar num carro armado. Fui sequestrada, estuprada, roubada. Eu passei a noite inteira com esse homem. Eu era adolescente, bem novinha. Ele me deixou de manhã, né, no meio de uma rua, sem a roupa. Eu saí gritando, chorando, pedindo socorro. Consegui achar um orelhão, um telefone público. Liguei pro meu avô. Meu avô veio me buscar. Acabou com a saúde da minha família inteira. Todo mundo ficou muito mal, muito destruído. Meu irmão, esses dias, coitado, ele veio me contar que até hoje, ele chorando, assim, ele veio me contar, né? Se ele tiver aí o meu irmão mais velho da arte, ele vai ver. Ele falou, Camila, minha vida paralisou depois daquilo, e um dia desses ele teve um encontro com Deus chorando, e o Senhor curou ele. Desse ódio que ele tinha, ele não conseguia perdoar, e ele se sentia culpado por não ter me protegido, enfim. Ninguém teve culpa de nada, né? A culpa é do diabo maligno. Enfim, passei por isso, e passei por outras coisas mais, por muitas coisas mais. Algumas eu nem trago a público, porque eu convivo com pessoas que eu amo, que eu perdoei, e que se eu conto, eu magoo essas pessoas que já sofrem pelo que elas fizeram. Então eu decidi perdoar. Bom demais já de desgraça, né? Não preciso contar para vocês mais nada, para vocês entenderem que eu precisava liberar perdão. Uma das frases que eu mais ouvi a minha vida inteira foi essa: você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. E eu falava assim, meu Deus, eu já perdoei, mas eu não sabia nem do que eu tinha que perdoar. É tudo tão confuso dentro da gente, os traumas, né, as coisas do passado, as angústias, elas são tão confusas lá dentro que às vezes a gente nem lembra o que a gente passou, tá no subconsciente, e tem coisas na nossa vida que não tá fluindo, que tá dando errado, porque eu tinha que realmente perdoar e liberar aquilo, sabe? As feridas, né, como a irmã tá falando aí. Só o Jesus Cristo cura todas as feridas, exatamente. E aí um dia eu tava chorando, nunca me esqueço, eu comecei a orar, eu comecei a fazer terapia velha já, né? Comecei a fazer terapia adulta, e na terapia eu comecei a entender e as feridas começaram a aparecer. Aquele monte de ferida começou a aparecer, que eu achava que não tinha nada a ver, começou a aparecer, e aí eu orando e clamando o Senhor foi me permitindo. E aí nunca me esqueço do dia que eu me deparei com essa palavra, com esse texto. Esse monte de coisa que eu sofri parecia gigante, parecia uma montanha, parecia um castelo, um negócio muito grande, assim, era impossível. Eu falava assim, eu já perdoei, mas dói ainda, mas eu sinto ódio ainda, porque Deus permitiu. Era uma coisa ainda muito ruim, não estava perdoado de verdade, sabe? Era muito, 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 muito grande. O dia que eu li esse texto, e eu comecei a meditar na dívida impagável que nós recebemos de Jesus. No dia que eu comecei a meditar, que eu tinha uma condenação eterna, que não adiantava, não tinha nada que eu pudesse fazer, que eu pudesse pagar essa dívida, e que Jesus pagou por mim. Ele não tinha culpa de nada, ele não tinha pecado nenhum. E ele resolveu pagar. O dia que eu entendi isso, no mesmo dia, essa palavra, ela não foi só uma palavra assim que eu ouvi. Essa palavra penetrou no meu coração. Eu enxerguei
ver a graça de Deus de um tamanho tão grande, de uma forma tão grandiosa, tão absurda, tão maravilhosa. Na mesma hora, eu pensava nas coisas que eu sofri, aquilo ali já não tinha mais tamanho. Elas ficaram minúsculas, elas ficaram pequenas. Olha só, eu não conseguia falar disso aqui que eu tô falando para vocês, era muito difícil para mim. Nem minha família tocava nesses assuntos comigo. Para eles também era difícil. Então era uma coisa que a gente não falava. E toda hora, às vezes eu vou numa igreja, eu preciso falar assim, culto de mulheres principalmente, conta, porque tem mulheres aqui hoje que estão com essa dor, você vai orar com elas e elas vão... E aí eu conto, mas, né, eu não conseguia. Então, olha o poder que o perdão tem, né? O poder que o perdão de Deus para nós tem. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Cada um sabe onde dói, como foi, né? A gente não pode nem comparar as nossas dores com os outros, porque toda dor, a pior dor é aquela que dói em nós, não é verdade? É a dor que dói em nós. Mas eu quero te dizer que se você olhar profundamente para o tamanho do perdão que Jesus te liberou na cruz, se você olhar para a sua justiça, que era como o trapo de imundícia, e a dele veio e pagou a sua dívida, não tem perdão nenhum que você não consiga liberar. Não existe perdão nenhum impossível. Deixa eu abrir uma coisa aqui, só um minutinho. Vou abrir. Meu Deus, que forte essa palavra. Jesus! Amém. Pode falar aí, Carla, qualquer coisa, que eu tô só abrindo uma coisa aqui para falar para você. Gente, se essa live tá falando com você, ó, bota coraçãozinho aí, compartilha com alguém que você sabe que precisa perdoar. Ela tá falando aqui, tá vindo as pessoas na minha mente, eu tô aqui, ó, escrevendo aqui. Porque tem muitas pessoas que também vivem isso, gente. E não sabem que ainda estão presas porque não perdoaram. Verdade, verdade. Então, olha só, gente, interessante. Perdoar, segundo Jesus, nessa parábola, é, primeiro, considerar a transgressão verdadeiramente errada e digna de punição, ao invés de meramente desculpá-la. Então, segundo Jesus, primeira coisa, perdoar não é você ter uma amnésia e tudo sumir magicamente dos seus pensamentos, das suas memórias. Não. Primeira coisa para Jesus aqui é considerar que existe uma transgressão. Jesus não é omisso, não. Que finge que não viu, como Davi fez com o filho, estuprou a irmã, ele finge que não viu, não toca no assunto, faz aquele inferno todo na família porque omitiu, né? Não corrigiu. Não, para Jesus, a primeira coisa que está no perdão é que existe uma transgressão. E isso, ponto, tá? Segundo, é se identificar com o transgressor, lembrando que você também é pecador. Aí que está a diferença. Perdoar para Jesus é a gente se identificar com o transgressor. Toda vez que eu olho para o transgressor, para aquele que me fez mal, o convite que Jesus está fazendo aqui nessa parábola é que você olhe para o seu transgressor e não se sinta melhor do que ele. Mas toda vez que você olha para um transgressor, você se identifica com ele. Olha só, ele é um transgressor, ele não presta. Assim como eu também fui diante de Deus. Eu não fiz nenhum mal desse, eu não violentei ninguém, não fiz mal para ninguém. Mas diante de Deus, que é santo, puro e perfeito, eu também sou um transgressor. Então, eu me identifico com o transgressor. E aí entra o texto que o pastor colocou aí, agora há pouco. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Perdão. Você lembra aí, cara? Qual foi? Aqui. Quem muito perdoou, muito se amou, né? Os fariseus chegam diante daquela mulher pecadora que está lavando os pés de Jesus, né? E eles ficam inconformados daquela mulher estar ali na presença dele, porque era uma pecadora, porque isso e tal. E aí Jesus fala para eles que onde não existe necessidade, onde não existe arrependimento, não tem necessidade de perdão. Mas onde tem muito arrependimento, muita necessidade de perdão e amor é derramado. Então, a religião faz isso com o nosso coração. A religião faz a gente olhar para o outro, sempre para o outro, como um pecador, sempre para o outro, como um transgressor, mas faz a gente ignorar
que a gente também não tem pecado, a gente também é um transgressor diante de Deus. E Jesus, ele quer que a gente tenha os nossos olhos de comparação sempre com ele, não com o próximo. Toda vez que a gente se comparar com o próximo, no sentido de, eu consegui, eu sou melhor do que ele, a gente sempre vai conseguir ser melhor. Mas toda vez que a gente se compara com Jesus, a gente nunca vai ser bom o suficiente. A gente vai ser muito ruim sempre. E a Bíblia manda a gente buscar a imagem, semelhança, a estatura de quem? Dele, não do próximo, né? Então, considerar a transgressão, perdoar para Jesus, não ignora, ele considera. Segundo, se identificar com o transgressor. Terceiro, é deixar de cobrar o transgressor e assumir você a dívida. Foi o que esse rei fez. Ele deixa de cobrar a dívida e ele assume para ele a dívida. Quando a gente tem um ressentimento, uma mágoa, um trauma, uma raiva, um ódio, o convite do evangelho é a gente deixar de considerar essa dívida. Olha para o perdão que você recebeu de Deus, por tamanho do perdão que você recebeu de Deus, e manda esse credor embora do seu coração. Para de querer ficar cobrando essa dívida, tá? E às vezes a gente pensa assim, mas aí é fácil, Deus manda eu perdoar e tal. Deus perdoa e ele manda a gente perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas o perdão, meus irmãos, não exclui consequência. Não exclui consequência. O fato de você perdoar alguém não significa que não vai ter consequência nenhuma, né? Para essa pessoa. E aí, o nosso papel não é ser fiscal da lei, como vai dizer lá em Tiago. Né? Nós não somos... quando a gente começa a falar mal de alguém ou julgar no sentido de você decidir o fim daquela pessoa, a sentença que você quer aplicar pela pessoa. Quando a gente faz isso, Tiago fala, vocês não são mais observadores da lei, mas vocês são juízes. Em outras palavras, quando a gente quer decidir o que Deus tem que fazer na vida da pessoa que ofendeu a gente, nós estamos falando para Deus, sai do teu trono que eu quero sentar aí, quem quer julgar sou eu. Nós temos que entender que o nosso perdão não tem nada a ver com a consequência, com o que essa pessoa vai sofrer, não tem nada a ver. Deixa que Deus é o reto juiz que sabe cuidar de todas as coisas, né? A gente gosta muito daquele versículo de Jeremias, lá de Lamentações, que ele fala assim que as misericórdias de Deus, elas se renovam toda manhã, não é verdade? A gente não ama esse texto. Principalmente quando a gente pisa na bola, a gente erra, a gente tá mal, daí a gente acorda e fala, graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Isso nos dá esperança, saber que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Só que tem uma coisa, a misericórdia do Senhor não se renova toda manhã só para nós. Se renova em favor dos nossos agressores também. As misericórdias de Deus não se renovam todas as manhãs só em nosso favor. Se renovam em favor dos nossos agressores também. E por último, pessoal, para encerrar, um texto muito maravilhoso. Quando alguém ofende a gente, quando alguém nos agride, normalmente a nossa oração é oferecer aquela pessoa para Deus, né? Como que a gente faz? Senhor, essa pessoa fez isso comigo, faz justiça, quebra ela, mata essa pessoa, Deus. Olha, Deus, o que fizeram comigo? A gente apresenta essa pessoa para Deus. Mas olha o que Jesus nos ensina. Está lá em 1 de Pedro 2,23. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Quando Jesus era insultado, ele não apresentava quem ofendeu ele para Deus. Dizendo, olha o que eles fizeram comigo. A Bíblia diz que ele se entregava. Ele se apresentava diante de Deus. Então, o que Jesus nos ensina aqui? Quando alguém nos ofende, quando o nosso coração está cheio de amargura, de ressentimento, de mágoa, né? O que o Senhor quer de nós? Que nós apresentemos o nosso coração, né? É uma cirurgia em nós. O perdão não muda o caráter do meu agressor. O perdão me muda. O perdão me sara.
O perdão me transforma. O perdão diminui os hormônios ruins no meu corpo. O perdão faz produzir hormônios bons no meu corpo. O perdão desobstrui o meu canal espiritual com Deus. O perdão repreende Satanás na minha vida. Porque o ressentimento, a angústia é algo que abre uma porta, uma legalidade para o diabo agir na nossa vida e destruir a gente. Então o perdão é uma cirurgia em nós e não no outro. Tem gente que fica orando, pedindo, liberando perdão, mas apresentando o outro para Deus. É a nós. O perdão pensa assim, o perdão é uma cirurgia espiritual, que quando você abre o coração, igual Jesus está dizendo aqui no texto de 1 de Pedro 2,23, Senhor, eu ofereço o meu coração e não a vida dos meus agressores, é uma cirurgia que o médico dos médicos, o Espírito Santo de Deus, vai operar no meu coração e no seu coração. Ele entra com o bisturi dele poderoso e começa a arrancar amargura, angústia, ressentimento, ódio, doença, hormônio ruim, peste, praga, doença autoimune, tudo que tiver de errado no nosso organismo. Quando a gente abre para esse médico operar e diz, Senhor, eu ofereço a minha vida, o meu coração, está cheio de ressentimento, está cheio de ódio, por favor, eu quero olhar para o seu perdão, eu quero olhar para o tamanho do perdão que eu recebi, me transforma, me cura. Quando você abre o coração para Deus fazer essa cirurgia no seu coração, é algo profundo e maravilhoso que acontece em você, não no outro. Tem gente que tem raiva, que perdoou, e aí olha o outro, ainda o outro continua aprontando. O problema é dele. O perdão nos transforma. Não tem como você ir para a academia, malhar, e você querer que seu vizinho emagreça. Quando você vai para a academia, quem vai ser beneficiado é você. Do mesmo jeito que o seu vizinho, quando vai, não é você que vai emagrecer, é ele. Então, pensa que o perdão, você vai liberar ele, mas quem vai receber o benefício é você mesmo. Vai desobstruir um canal lá entre você e Deus, suas orações vão começar a fluir, você vai se tornar mais forte. E o maior segredo para a gente conseguir colocar isso em prática é olhar para o tamanho do perdão que Deus nos deu. Amém? E só para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que perdoar é continuar convivendo com o agressor. Em momento nenhum, o perdão exige que a gente continue convivendo com o agressor, tá bom? Por quê? Acabei de falar, o perdão me muda, não muda o outro. Então não tem sentido você perdoar e achar que o estuprador vai deixar de ser estuprador, que você perdoou e o mau caráter vai deixar de ser mau caráter. Pode acontecer, tá bom? E Deus quer sim que o perdão traga reconciliação nas relações, mas é muito importante você ter esse discernimento. Relações de pais e filhos, relações de marido e mulher, que às vezes perdoa uma coisa que aconteceu no casamento, e Deus restaura sim. Deus quer reconciliação, Deus quer que a gente volte a andar junto, que a gente caminhe mais com aquela pessoa. Deus pode. A Bíblia fala que Jesus é aquele que converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Existe reconciliação. A gente pode conviver de novo com pessoas que nos feriram e vice-versa, tá? Mas tem casos que você vai liberar o perdão, você ama aquela pessoa à distância. A gente faz aquela distância segura, tá bom? Isso é muito importante a gente entender. E é isso, irmãos. Eu espero do fundo do coração que, por mais que você não tenha sofrido nada grave na vida assim, mas que você possa observar alguns sinais na sua vida aí, no dia a dia. Se você está falando mal sempre de uma pessoa, toda hora você se pega falando mal daquela pessoa, existe ressentimento aí. Né? Não precisa ser um trauma grande, um grande sinal, mas a maledicência, né? Mostra que tem alguma coisa no seu coração aí, tá? Sentimentos de desejo de vingança, enfim, né? O Espírito Santo ele é muito, muito, muito poderoso. E se você fizer uma oração de verdade, ele vai te trazer na memória na hora. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele traz a memória na hora para você, se tem alguma coisa aí que você precisa perdoar. E ele não só traz a memória, como ele é o médico dos médicos que opera essa cirurgia no nosso coração. Amém? Deus abençoe vocês, viu? É com você, Cacá. Meu Deus, que palavra, Jesus do céu aqui. Camila, pastora Camila, ora por nós. Carecemos agora desse momento. Se alguém entendeu que essa palavra é para você, coloca uma mãozinha assim, sabe? Que você vai estar orando, igual a irmã Matilde colocou, amém? Coloca uma mãozinha dessa daí, a gente vai entender, a gente vai estar orando pela sua vida. Agora a pastora Camila vai estar orando, entregando tudo isso. O Espírito Santo
ele vai trazer a sua memória. Essa parte também, gente, que a pastora Camila falou agora no final de maledicência, né? Se você ainda fala de alguém, é porque tem alguma coisa aí. Isso é forte demais. Que a Bíblia fala bem claro que a gente é para falar bem daqueles que falam mal da gente. É bem dizer o que vos maldizem. Já pensou? Então, assim, isso é a graça de Deus, isso é o amor de Deus. E a gente tem que olhar para quem? Para Jesus. É difícil, mas não é impossível. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui e ele quer curar você de tudo isso, tá bom? Trazer alívio, refrigério e perdão para sua alma. Olha aí quantas pessoas precisam. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Então, amém, Senhor. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Como diz 2 Timóteo 3,16, ela é boa, Senhor, para nos corrigir, para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar. A sua palavra é poderosa. Nós cremos que ela é eterna, os céus e a terra vão passar, mas essa palavra nunca vai passar. Nós cremos que não é só um livro cheio de histórias bonitas, mas é um livro soprado pela sua boca e operada pelo seu espírito nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós cremos que a sua palavra ela tem poder para curar, transformar, restaurar. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que visite cada uma dessas pessoas que aqui estão hoje, Senhor. Cada uma que levantou aí a mãozinha pedindo proteção. Cada uma que tem sentimentos de angústia, de trauma, de mágoa, que já passaram por situações difíceis, que de uma forma ou de outra ainda influencia e impacta na forma da pessoa viver. Pessoas que ainda têm autoestima destruída, autoestima baixa, porque foi tão ferida no passado, foi detonado. Pessoas que, ao invés de ter sido cuidado por quem deveria cuidar, foi judiado por quem deveria cuidar. E afetou diretamente a autoestima, afetou diretamente a segurança, a confiança dessa pessoa. Pessoas, Deus, que não conseguem se relacionar com o Senhor profundamente, porque no subconsciente delas, pai é algo mau. Pai é alguém que fere. Pai é alguém que judiou, que abusou. Então tem dificuldade de lidar com um Deus que é pai. Cura, Senhor, cada uma das pessoas, meu Pai. Cura, Senhor, cada uma dessas pessoas que ouviram palavras de seus avós, de seus pais, de seus filhos, falando que essa pessoa não era nada, que era uma desgraçada, que era burra, que era retardada. Uma palavra pesada, Senhor, que essa criança memorizou e agora cresceu e sente que a vida não prospera. Que essas pessoas possam, Pai amado, ter isso a memória, ter isso à mente e liberar perdão para cada uma dessas palavras, que possam entender que são seus filhos, que são suas filhas, que são amadas, que receberam um perdão de uma dívida impagável, que não existe nenhuma dívida agora que seja difícil. Qualquer conservo que aparecer no nosso caminho será perdoado. Qualquer conservo que aparecer no nosso caminho devendo moedinhas para nós podem ser perdoados, porque nós recebemos um perdão que não tinha preço. Nós recebemos o pagamento de uma dívida que nem numa vida inteira nós íamos conseguir pagar. Que nós possamos liberar cada pessoa, cada angústia do nosso coração, que possamos colocar no seu altar agora, que possamos lançar aos seus pés agora, que possamos glorificar ao Senhor, porque o desejo do Senhor aqui nessa passagem é que nós vivamos em união, que vivamos em unidade, que consigamos amar o próximo. E corações pesarosos, corações pesados, corações que carregam mágoas e angústias, não conseguem entender o que é viver em unidade, não conseguem viver em amor, está sempre em rivalidade, em briga, em disputa, em fofoca, em predicência. Senhor, alivia os nossos corações, limpa os nossos corações, que o nosso coração fica leve, capaz de amar o próximo, que nós possamos olhar para os nossos agressores e colocar e fazer uma comparação que também somos assim, meu Deus. Tira a religiosidade do nosso coração, esse ar de que alguém é superior a alguém, que isso não existe, superior ao Senhor. A sua palavra diz: todos nós somos mentirosos, verdadeiros seja somente o teu nome, meu Deus. Que possamos ser humildes na sua presença, que possamos nos humilhar na sua presença, que possamos, Senhor, ter vontade de andar de joelho na sua presença, que possamos olhar para o próximo como pessoas problemáticas, doentes, que pecadoras também, assim como nós, e não como cheios de ódio, de ressentimento, de rancor. Saúde para a nossa vida mental, espiritual e física, meu Deus. Dá um banho hoje no nosso coração, um banho de perdão, meu Deus. Coloca em nós hoje, Senhor amado, o remédio do perdão.
aquele que o Senhor já derramou na cruz em nosso favor, que possamos enxergar, que temos tanto dele dentro de nós, que possamos também derramar em favor do nosso próximo. Para a honra e para a glória do seu santo nome. Porque o que o Senhor mais pediu é que andássemos em unidade, em amor. Que possamos, Senhor, dar essa alegria para o Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e falar, poxa, tô vendo gente aqui hoje andando em unidade. Tô vendo gente disposta a perdoar. Tô vendo gente disposta a pagar o preço pelo discipulado. Viver conforme a minha vontade e não sua própria vontade. E que o Senhor, então, seja glorificado, mais uma vez, através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Meu Deus do céu, que presença, que presença. Deus abençoe meus irmãos. Enquanto a pastora Camila estava orando, existiam corações aqui que estavam muito escuro, muito escuro, muito escuro. Mas a mão poderosa do Senhor entrou e arrancou, oh, aleluia, toda amargura, toda tristeza, toda dor, seja curada hoje, para a glória de Jesus, de tudo aquilo que estava afligindo o teu coração, tudo aquilo que tinha machucado você, para a glória de Jesus. Eu não sei para quem é, mas eu sei que vai ter testemunho aqui nessa live, para a glória de Deus. Receba aí, nesse momento, a cura do Espírito Santo de Deus, tá bom? Pastora Amém. Camila, sem palavras, meu Deus do céu. Viu? Amém. Eu vou encerrar só com uma frase aqui, cara. Somente a gente olhando para um rei que se levanta do seu trono e se torna servo, somente a gente olhando para esse rei que levanta do seu trono para se tornar servo, para a gente poder sair da cadeira do rei sendo servo. Porque muitas vezes a gente é servo, a gente quer sentar na cadeira do rei, a gente não quer liberar perdão para o próximo, como se a gente tivesse esse direito. Mas o rei, que tinha esse direito de não perdoar, ele levanta do trono e se faz servo. Só olhando para esse rei, que tem essa atitude, para a gente conseguir querer sentar no trono dele e ser servo. Amém? Deus abençoe, viu, irmãos? Meu Deus. Pastora Camila, fica à vontade. Mais vezes, Karine. Não, vamos ter mais, vamos fazer mais. Jesus, tô impactada com essa palavra. Gente, Amém. pastora Camila, fala aí onde é que a gente consegue te encontrar, deixa suas redes sociais, seu Instagram, seu YouTube, sua igreja, seu trabalho, fala um pouquinho aí desse artigo. O meu Instagram é esse aqui, né, que vocês estão vendo, é o Camila Valverde FA, de Faria. A minha igreja é a Igreja Batista Pedra Viva, em Interlagos, em São Paulo. Meu canal do YouTube, eu perdi todos os vídeos, mas em breve vão estar lá. Sábado que vem, uma irmã, eu acho que é amiga da Karine, uma irmã de Governador Valadares, me procurou e ela pediu para fazer uma live com ela no sábado que vem, às 2h, por quê? Para a gente não poder atropelar o horário da Karine. Assim a gente consegue assistir a da Karine às 3 e às 2 com a irmã de... Ô, glória. É Minas? Isso, Minas, Juiz de Fora. Minas. Então, semana que vem eu tô com os mineiros aqui, às 2h, porque daí a gente consegue assistir a live da Karina às 3, logo em seguida. Tá bom? Glória a Deus. Gente, mandem mensagem, viu? Eu respondo todo mundo. Eu ainda consigo responder todo mundo no direct. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Eu amo você, Karine. Você já, virou minha amiga, a gente tá íntima já. Meu Deus, Deus faz isso, né? Só agradecer mesmo, Deus, pelo carinho, gente, por essa aliança. Deus não une pessoas, une propósito, é para a glória de Deus. Quem quer a pastora Camila de novo aqui com a gente? Gente, vamos fazer a conferência de mulheres, a nossa segunda conferência? Quem topa? A gente traz a pastora Camila de São Paulo para a nossa conferência aqui no Rio. Olha que coisa, hein? Que legal! Olha que bom que no Rio, eu ia adorar. No passado, nós tivemos uma conferência de mulheres. Foi em junho. Quem sabe aí a gente já começa já a agitar aí a próxima conferência. Foi em comemoração aqui das lives. Foram mais de 100 mulheres aí juntas aí no salão de festas ali. Foi o dia inteiro assim de presença do Senhor Jesus. Então vamos pensar nisso aí, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pensar assim. Em julho eu vou estar em
Espírito Santo, Vitória, aí pertinho de você, em julho, Opa! tá? Mas aí, conforme for tendo as datas, eu vou colocando aqui para vocês. E em breve a gente faz alguma coisa de novo aqui no Instagram, tá, Cá? A gente Já vamos combina. marcar as próximas já aqui, os próximos temas. Gente, só para não deixar passar em branco, vocês sabem, né? Livro do meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise, Aí. coisa boa. Depois a pastora Camila vai ler e vai dar aqui o feedback. E o meu, gente, o segundo tá no forno, para a glória de Deus, aprendendo cada dia mais sobre as mulheres da Bíblia. Aqui eu falo sobre Sara, Eva, mulher de Ló, H e Rebeca, cumprimento de promessas. E para a glória de Deus, a gente está aí com 2 grupos aí fazendo a leitura desse livro aqui, estudando sobre o livro. Então, se você desejar, me procure também, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu amei essa live, estou aqui renovada, aqui sentindo a graça e a presença do Senhor, e só posso pedir para que o Senhor te abençoe cada vez mais, pastora Camila. Obrigada pelo carinho, ser uma referência nesse tempo, e eu sou muito grata a Deus por essa aliança, tá? Eu também. Estaremos... Sou muito grata, viu? Obrigada. Gente, Cacá? Obrigada, pessoal. Deus abençoe, viu? Ótimo sábado e domingo para vocês aí. Obrigada, gente. Deixa eu só ver aqui quem tá com a gente aqui, a gente já fala rapidinho. Mila tá com a gente, Patrícia, minha prima Simone, nossa missionária irmã Maria Alexandre, Tailane tá com a gente, Emily, Luciana, Leonor, Tereza, Liliane, Pastor Luiz, ô Glória, irmã Matilde, nossa irmã missionária Aparecida também, Camila Veríssimo, Marilene, Lu Rocha tá aqui com a gente, Jéssica, a Lilian tá com a gente aqui, a Alessandra Ponte, tem mais alguém aí? O Cipó também está aqui com a gente, ligadinho aqui, meu esposo. É isso, gente. Obrigada a todos que participaram. Compartilhe essa live com outras pessoas, ela vai ficar salva aqui. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, para a glória de Deus. Obrigada, pastora Camila. Gratidão aí por esse tempo. E vamos para a próxima. Eu já vou marcar as próximas aqui, para a glória de Deus. Um beijo. Demorou. Beijo. Deus abençoe, pessoal.